Olá pessoal, com mais um vídeo para o canal, agora fazendo um tema que sempre cai e cobrada pela banca da Setup, é o que? As noções básicas de administração geral e pública. Então a primeira questão, mais uma vez da SEMAS 2023, ela diz o quê? Às segundas, no horário de 10 às 12, Pedro, supervisor, então o cargo do Pedro, ele é o que? Supervisor das áreas de compras, realiza uma reunião para definir tarefas, olha só, objetivos e metas da semana com o seu time. Pode-se corretamente dizer então que este plano é o quê? Então, isso aqui é daquela parte de operacional, tático, estratégico. E aí eu sempre utilizo uma imagem para a gente memorizar um pouco sobre essa parte. Então, você lembra lá na questão que eu marquei umas palavras-chave? Então, olha lá. O planejamento ele tem três tipos. E quais são? Estratégico, tático e operacional. Então, pela essa imagem aqui, a gente consegue observar que tem a elite, que é o topo aqui, né, que é o estratégico. Aí o meio, que faz a conversa entre esses dois times aqui, que é o tático. E por fim, o operacional. O operacional vem logo o quê? A mão de obra. Então, são trabalhos curtos, normalmente. Então, o estratégico sempre envolve, vamos dizer, aquela visão ampla, então que seria uma visão da empresa. Aonde se é uma visão ampla, grande, então essa visão ela é de longo prazo. Então com isso ela é tudo interligado à alta administração. Então isso aqui seria o estratégico, que é aquele pessoal que fica sempre lá no topo buscando e planejando a longo prazo. E aí com isso a gente tem os gerentes, que os gerentes eles vão fazer o que a alta administração está mandando. Então ele vai, vamos dizer, comandar, porque é ele que vai conversar entre o estratégico com o operacional. Então com isso a visão dele já vai ser diferente, porque aqui antes era a visão da empresa. E aqui já vai ser uma visão que de departamento, que lembra do conceito de departamentalização, que é a especialização de um tipo de trabalho. Então aqui vai ser esse tipo de visão. Então isso seria aqui um planejamento tático. Então com isso o foco dele é no médio prazo, onde ele tem as definições das principais ações por quem? Por departamento. E aí por fim a gente tem os supervisores, que ele faz parte do planejamento operacional. Então lembra lá do cargo lá que a gente viu descrito na questão, onde ele era supervisor da área? Então com isso ele procura fazer o que? Tarefas rotineiras, então são tarefas diárias do dia a dia. Então se é diária, tudinho, isso é logicamente a curto prazo. Então com isso também com objetivos e resultados bem específicos. Então com isso, voltando na questão, lembra lá que eu marquei a palavra-chave? Então olha só, supervisor, definir as tarefas, objetivos e metas da semana. Então isso aqui é uma visão curto prazo. Então com isso a gente verifica que ela é o quê? Ela é de um planejamento operacional. Então quando a gente procura aqui o operacional, a letra A, ele fala que é operacional médio prazo. Não, porque esse médio prazo está ligado o quê? Na parte tática. Então já estaria incorreta. Tático não é, que a gente verificou, estratégico muito menos. Então operacional e de curto prazo. Então, com isso, a alternativa correta da questão é a letra D. E aqui na letra E ele fala tático e de curto prazo. Não. Então, vocês verificam que se a gente saber as características certinho de cada tipo de planejamento, a gente não vai ter tanta dificuldade em fazer uma questão dessa. E aí, mais uma questão aqui desse tema stakeholder, que já caiu aqui nessa questão da prova da SEMAS 2023, mas já caiu na prova da COSAMPA, que eu trouxe aqui para a gente ver. Ela diz o que nessa primeira questão? Maria deverá listar os stakeholders da Secretaria Municipal de Águas Lindas. Nesta relação, ela incluirá corretamente quem é o pessoal que faz parte desses stakeholders. Então, falando um pouco sobre esse tema aqui, o stakeholder já vem do inglês, e onde quando a gente traduz ele representa os grupos de interesse. Então, a gente verifica que lá na parte do planejamento, lembra lá do quadrinho que a gente fez? O planejamento ele envolve um grupo todo, né? Então, seja da alta elite, seja da parte tática e seja da parte operacional. Então, isso tudo aqui a gente pode considerar também como um grupo de interesse. Só que, às vezes, uma empresa dessas, ela não consegue funcionar só com isso. Por quê? Porque ele precisa de pessoas de fora. Por exemplo, os clientes. Além disso, eles precisam, por exemplo, de empréstimos, vamos dizer assim, banco, ou
precisa do próprio Estado, a fim de ver essa parte legislativa, essas coisas tudinho. Então, com isso, eu trouxe aqui alguns exemplos de stakeholder ou de grupo de interesses de uma empresa. Então, é aquele pessoal interessado. Então, quem são? Olha só, começa desde os funcionários, gerente, fornecedores, ONGs, faz parte também, o Estado, sindicatos, principalmente, né? Gestores, proprietários, até os concorrentes, porque lembra lá que uma empresa ela não consegue funcionar sozinha? Então, clientes, credores e assim também outras pessoas ou empresas que estejam relacionadas com o projeto. Então, voltando na questão, quem seria esse grupo de interesse aqui que deveria estar nessa lista? Seria os usuários de serviço, porque afinal eles são o quê? Os clientes que a gente quer, também os servidores, porque eles aqui é a mão de obra, assim como os fornecedores também, a comunidade no entorno, né? Porque a função da Secretaria Municipal seria atender essa comunidade e, por fim, o governo. Então, diante disso, a gente verifica o quê? Que todo mundo tem que estar nessa lista de stakeholders. E aí, ainda falando dessa temática aqui, bem rapidinho, eu trouxe essa questão aqui, olha só, da COSAMPA de 2013, que eu achei bem interessante, pelo menos para a gente entender uma definição que ele dá também aqui de stakeholder. Então, olha só, o desempenho das organizações é importante para clientes, usuários, funcionários, acionistas, fornecedores e comunidade em geral. Viu que as organizações precisam de um monte de gente? Então, para atender todas essas expectativas, as organizações precisam bem administradas, logicamente. É a administração que faz as organizações serem capazes de utilizar corretamente seus recursos para atingir objetivos. Então, logo em sua natureza, a organização contemporânea, ou seja, de hoje em dia, deve ser o quê? Aí, o gabarito ele vem nos dizer que deve ser o quê? Atuar sistematicamente, definindo os objetivos que atendem os interesses do seu stakeholder. Mais uma vez, o grupo de interesse que a gente viu. Então, isso daqui seria uma estratégia de como a gente compreender o que seria esse conceito de stakeholder.